Vamos orar aqui? Falou aí? Alguém te deu um 9, um 6? Todo mundo deu 10, né? Seria bom, é importante todo mundo ter recebido 10 aí. Ó, vamos orar? Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Peça ao Espírito Santo que Ele fale com você nessa noite. Algo que tem que vir do seu coração. Eu poderia conduzir essa oração, mas algo que pode e precisa vir do seu coração é o que você espera nele nessa noite. O que você espera no Senhor? Aponta para Ele. E algo que todos nós precisamos é sermos transformados nessa noite. Que a presença, Senhor, que Espírito Santo de Deus, toca-nos nessa noite e transforma o nosso coração. Transforma a nossa maneira de enxergar as coisas. Transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Quero compartilhar algo com vocês aqui. Quer colocar lá no primeiro slide lá? Por favor. Preparei. Aí, ó. Vou falar sobre o amor de Deus por Paulo, apóstolo. O que Paulo, apóstolo, ele fala a respeito do amor de Deus? O que Paulo tem nos dizer a respeito do amor? Então, eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, embora também teremos aqui para acompanhar na tela. Mas deixo também uma lição para você, se você puder depois debruçar neste capítulo. Esse capítulo, ele resume a redenção de Jesus, de onde nós viemos, o que Jesus fez conosco e para onde o Senhor está nos levando. E ele fala a respeito do amor de Deus, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão Não existe condenação, não há juízo, não há morte. Esse texto ele já começa afirmando que quem está em Cristo não passará pela segunda morte. Quem está em Cristo não será condenado. Aquilo que o Nando trouxe aqui no início, falando sobre Jesus, que foi o primogênito entre os mortos, aquele que primeiro morreu para nunca mais morrer, aquele que primeiro morreu, mas depois viverá por toda uma eternidade. Ele é o primogênito, e por conta dele, aqueles que estão nele não terão condenação, não passarão por esta morte. Ele fala a respeito de uma salvação, pois se recebemos no Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo estiver em nós, Ele é a nossa garantia para uma vida eterna. Então vamos lá, continuando. Pode passar para mim aí, por favor? Acho que não. Aí, pulando um pouquinho mais para frente, Romanos capítulo 8, versos 6 ao 8, diz o seguinte: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em... Olha, gente, o que esse texto traz uma chave poderosa para a nossa vida, vocês não têm noção. Isso aqui, se isso não mudar a nossa forma de viver, eu não sei mais o que a gente faz. Mas olha o que ele começa falando. Ele fala: se nós permitirmos que a nossa natureza humana controle os nossos pensamentos, controle a nossa vida, isso resulta em morte. O cálculo disso é igual morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, ou em outras versões fala a carne, sob o domínio da carne,
não podem agradar a Deus. Aqui, Paulo, ele traz algo poderoso. Você fala assim: caramba, você não vai falar de amor? Eu vou falar de amor de Deus. Tudo isso envolve o amor de Deus por nós. Mas a grande questão, o que nós precisamos entender aqui, é que foi dado nas nossas mãos, na mão de Adão e Eva, o governo de toda a terra. Eles falharam, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles entregaram o governo deles, o governo que eles tinham sobre toda a terra, eles entregaram na mão de Satanás. Agora, a partir dessa decisão deles, Satanás tem domínio sobre toda a terra. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja, quando se fala de carne, quando se fala de natureza humana, a gente está falando de algo que está totalmente governado, a carne está totalmente governada pelo pecado. Totalmente governada pelo pecado. Então, quando eu sujeito as minhas decisões, a minha maneira de pensar, a minha forma de viver, segundo a carne, eu estou dizendo que quem governa a minha vida é o pecado. E a palavra deixa claro para nós que a carne é inimiga de Deus. Tudo. A gente fala: mas posso extrair uma coisa boa da carne? Não, não dá. Ela é inimiga de Deus. Viver segundo a carne é viver ao contramão de Deus, a contramão da nossa salvação. Então, com isso, nós precisamos entender algo. Tem uma frase que talvez muitos conhecem: My body, my rules. E o meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu falar sobre isso? Segundo a palavra que nós lemos agora, isso é real? Para Deus, diante de Deus? Se o meu corpo é minhas regras, eu estou falando que o meu destino, qual é a soma desse destino aqui? Quando a gente calcula tudo, o resultado é morte. Porque se o meu corpo é minhas regras, eu sou aquele que governa a minha carne, eu que governo as minhas decisões, a carne que governa a minha vida, a carne que me leva aonde eu quero. Os meus desejos me fazem tomar decisões, os meus anseios carnais da minha natureza humana faz com que eu faça escolhas, são eles que me governam. Então, se esse governo está sobre mim, logo a resposta e o resultado disso é morte, e a Bíblia é clara a respeito disso. Então, quando nós, talvez, olhando de fora, uma frase como essa parece algo até bonitinho, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós entendemos que quando nós estamos em Cristo, quando nós vivemos em Cristo, nós verdadeiramente somos as pessoas que estamos sendo conduzidas por uma eternidade, que só pode estar livre da condenação aquele que está em Cristo, e aquele que está vivendo debaixo do governo da carne não pode agradar a Deus. Eu entendo que as minhas decisões, da minha natureza humana, das minhas vontades, elas não vão agradar a Deus. Então, nesse momento, a gente começa a entender o que o amor de Deus começa a fazer com a gente. Por isso que é necessário uma mudança de mentalidade. Por isso que aderir ao Evangelho, por isso que se submeter ao governo de Cristo, é tomar uma decisão de mudança. Não dá, o que não dá nessa noite, é a gente sair daqui e achar que o Evangelho ele pode ser um amuleto carregado por nós. O que não dá para a gente sair daqui é achar que o Evangelho de Jesus, ele é algo que nós podemos na rua declarar: sou evangélico, sou cristão, mas se não há uma mudança de vida, se não há uma resposta na minha forma de viver, isso não adianta. É só algo da boca para fora, é só algo que nós declaramos. Nós só podemos agradar a Deus por meio da vontade do Espírito.
Só podemos agradar a Deus por meio da vontade do Espírito, não há outra forma. Se eu não tenho o Espírito de Deus, eu não pertenço a Cristo. Essa é a grande verdade. Se o Espírito de Deus não governa a minha vida, eu não estou nele. Logo, eu estou debaixo de uma condenação eterna. Essa é a palavra. Vocês estão vendo que eu não estou distorcendo nada daquilo que está escrito. E é isso que eu quero trazer nessa noite. Eu quero que vocês vejam com os teus próprios olhos aquilo que a palavra ela fala a respeito de como nós devemos levar a nossa vida. E como isso tem a ver com o cuidado e o amor de Deus sobre nós. E como que o amor de Deus pondera sobre isso. E aí a gente vai avançar e a gente vai entender melhor isso. Romanos 8, do 14 ao 16 diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês... antes de eu continuar aqui, se a gente acabou de ler aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, vamos inverter. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus é filho? Sim ou não? Não. Você entende que agora, aquela frase que nós falamos, eu sou filho de Deus. Você ouve em qualquer lugar, filho de Deus, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você entende que nem todos são filhos de Deus agora? A palavra ela deixa claro que para ser filho de Deus é necessário ser guiado pelo Espírito. Sem o domínio, sem o governo do Espírito sobre nossas vidas, não podemos declarar tal afirmação. Não podemos declarar isso. Não posso declarar que sou filho. Não posso dizer que todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que é guiado e governado pelo Espírito Santo. Continuando aqui, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Por que de novo escravos? Porque aqui Paulo está falando com uma igreja. Paulo está falando com pessoas que conheceram a Deus. Então pessoas que foram libertas do poder do pecado. Coisa que ele trabalha na carta aos Romanos também. Que não é o caso que eu estou falando aqui. Mas pincelando, o poder do pecado pondera sobre a carne. A morte e ressurreição de Cristo quebrou todo o poder do pecado sobre nós. Por isso que agora nós podemos ser governados pelo Espírito de Deus. Governados pelo Espírito. Só podemos ser governados pelo Espírito, porque Ele destruiu o poder do pecado que nos escravizava. Por isso que Jesus precisa morrer na cruz. Por isso que Ele precisa morrer, porque a palavra de Deus diz nesse próprio texto, que Ele teve que ser condenado na carne. Ele condenou o pecado na carne. Jesus viveu na carne e o pecado foi condenado na carne que Jesus viveu, crucificado no madeiro, que lá em Deuteronômio fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito se fez por nós Jesus, para que tenhamos vida abundante. Esse é o amor de Deus. Na carta ao João, ele vai falar o seguinte, a carta que João escreve, ele fala que quem é aquele que amou tanto quanto aquele que deu a sua vida pelos seus amigos? Ninguém. Essa é a maior prova de amor, aquele que dá a vida pelos teus amigos. E Jesus faz isso por mim e por você. Por isso que hoje nós podemos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Só há essa possibilidade por conta do feito de Jesus na cruz. Ficou claro isso? A carne, ela perdeu o poder dela de nos escravizar. Nós antes éramos obrigados a errar. Nós antes éramos obrigados a estar debaixo desse governo chamado pecado. E a palavra de Deus nesse texto mesmo, Romanos 8, depois você lê, ele vai falar o quê? Que a lei
a lei ela trouxe a condenação, mas não porque a lei é errada, não porque a lei é perversa, a lei é santa, só que a lei apontou o pecado no nosso coração. Por isso que a lei veio para mostrar que o ser humano é falho, que nenhum ser humano tem poder para alcançar salvação por si mesmo. Esse é realmente aquilo que nós precisamos entender. Por isso que nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento mostra o ser humano sem conseguir salvação através da lei, e o Novo Testamento vai mostrar Jesus dando a oportunidade de nós sermos salvos pela graça, pura graça. Amém? Então, quando a gente continua aqui, pois vocês não receberam o Espírito que nos torne de novo escravos medrosos. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio para nos trazer liberdade. Liberdade. E a liberdade não é a liberdade que o mundo prega. Liberdade é fazer o que eu quiser. Liberdade, regras, é isso? A gente já viu na palavra que isso não é liberdade. Liberdade é não andar debaixo do jugo do pecado. E quando eu vivo com o governo do Espírito sobre mim, eu estou debaixo de um jugo de liberdade. De liberdade. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão nele. E essa é a grande preciosidade que o Senhor tem nos dado nessa noite, de nós conhecermos este amor que nos livrou poderosamente. Então, continuando aqui, o Espírito que os torna vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, ou Paizinho, pois o seu Espírito afirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que a palavra fala a respeito de amor? Lá em 1 João capítulo 4, ele vai falar o seguinte, que o perfeito amor lança fora o medo. E o que ele explica a respeito disso? Ele fala assim, porque o medo remete à condenação. Ou seja, quando nós erramos, todo mundo aqui já foi filho, ou é filho? Quando nós erramos na infância, e nós sabemos que erramos, qual a primeira coisa que gera no nosso coração? A gente tenta esconder, a gente faz de alguma forma, porque a gente tem medo do juiz daquela situação que a gente cometeu, daquele erro que a gente cometeu. A gente cometeu um erro e a gente tem medo daquilo acontecer. Às vezes não só como filho, mas às vezes trabalhando numa empresa, você vai lá, deixa um equipamento cair, quebrou, aquilo gera medo. E quando nós entendemos o perfeito amor, quando nós entendemos quem é Jesus, verdadeiramente aquilo que Ele fez por nós, nós entendemos que esse amor lança fora o medo. Por quê? Porque no perfeito amor não há condenação. Se nós entendemos nessa noite que o amor, Ele nos livra da condenação eterna, Ele nos promete uma vida de esperança, de uma vida completa por toda a eternidade. Se nós semearmos, se nós abrirmos mão da nossa vontade nesse tempo tão pequeno que nós temos nessa terra. Se você olhar para desde a criação até aqui, nós somos um vapor, nós somos um sopro. Nada nos garante a vida amanhã, só Ele. Mas a nossa vida, ainda que seja 100 anos, 120 anos, não é nada perto daquilo de tanto tempo que se passou até aqui. É um sopro. Nós nascemos e vamos embora. Mas a grande questão é, a nossa vida é um grande investimento. Se eu investir certo, se eu deixar o governo certo na minha vida, o que eu vou colher pode ser poderosíssimo no final. E aí, continuando aqui,
Então, em João ele vai falar sobre que o amor, ele não há condenação. Esse texto ele fala sobre sermos filhos de Deus. E ser filho de Deus é mudar a nossa forma de viver. Essa é a grande chave. Porque o filho se parece com o pai. Nesse texto aqui existem 2 termos de filhos no grego, tá? Existe um termo que ele comenta no início aqui, ó, que os adotou como seus filhos, seus próprios filhos. Esses filhos, ele está se referindo a teknon. Teknon é filho nascido, ou seja, o bebê recém-nascido, um filho que nasceu, nascimento, tá voltado a isso. Um filho imaturo, tá atrelado à imaturidade, um filho, um recém-nascido. Mas agora quando ele fala assim, e o seu Espírito afirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus, esse filhos, ele fala de ruios, e ruios fala sobre filhos maduros, e filhos maduros fala, o significado dessa palavra, ele atrela a filhos que replicam o comportamento do pai, filhos que ao você olhar, você fala assim, você é filho de tal pessoa. Nossa, você faz igualzinho o seu pai. Você é filho de tal pessoa. Você é filho de tal pessoa. Ruios, maduros, que vivem como o pai. É essa. E aí a grande chave disso é a gente entender que a filiação nos leva a um estilo de vida diferente. Então, não sei se vocês estão entendendo, mas nessa noite está claro que a nossa vida não dá mais para ficar declarando que eu sou um cristão sem praticar aquilo que a palavra diz. Está claro isso? Não dá mais para a gente aceitar a ideia de que a pessoa pode falar assim, ó, eu sou cristão, mas vive de qualquer forma, fala de qualquer forma. Não dá mais para a gente aceitar essa ideia, porque aqueles que são filhos, aqueles que estão livres de condenação, aqueles que estão debaixo deste amor perfeito, são aqueles que tiveram a sua vida transformada, as tuas decisões mudadas, a tua forma de pensar diferente. Não dá para ser a mesma. Não dá para a gente estar debaixo da mesma forma de pensar como antigamente. É isso que a palavra fala. Se somos filhos, e nesse texto vai falar que a gente ainda é herdeiro, a gente vai herdar aquilo que é de Deus. Deus Pai, que nos adotou como somos filhos por adoção. Não somos filhos legítimos como Jesus, mas por adoção receberemos toda a herança que é dada a Jesus, porque ele fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo isso de graça. Mas tudo isso precisa haver mudança. Fala para a pessoa do seu lado, precisa haver mudança. Esse é o famoso quem não deve não teme. Então, quem não deve não teme fala sobre o amor. Aquele que está debaixo do amor não está debaixo do medo. Simples assim, não há condenação. Não há condenação para quem está em Cristo. Quem não deve não teme. Se há dúvidas no nosso coração, se nós temos medo de talvez vivermos a nossa eternidade longe de Jesus, ou trazendo uma palavra um pouquinho mais chocante, mas que todo mundo entende, se a gente tem medo de ir para o inferno, significa que o amor não está em nós. É simples assim. Você quer saber se no teu coração, se o amor está governando a sua vida, se Cristo está governando a sua vida, você descobre fazendo a seguinte pergunta: eu tenho medo de ir para o inferno? Se há medo, logo eu não estou debaixo deste amor. Porque quando eu entendo que Cristo governa a minha vida, eu não vivo debaixo desse espírito de medo. Eu vivo debaixo do espírito de vida e paz.
Então quem não deve não teme. E a prova de que estou em Cristo é a maneira em que eu vivo. Aquilo que eu falei para vocês. Romanos 8, 31 ao 33 aqui. Eu quero, esse aqui, eu já estou caminhando para o final. Se a banda quiser subir aqui, por favor. Eu quero ler aqui, são 9 versículos com vocês. Ele diz o seguinte: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo mundo gosta dessa frase, né? Mas a grande questão é que essa frase está ligada a um contexto. E o contexto é o amor de Deus, que precisa haver mudança dentro de mim. Se eu não vivo dessa forma, eu não posso declarar essa frase. Entende? Se eu não deixo que o Evangelho transforme a minha rotina, a minha vida, a minha maneira de pensar, eu não posso afirmar essa frase. Mas se eu estou permitindo Jesus transformar o meu dia, a minha maneira de viver, a forma que eu penso, as minhas atitudes, as minhas escolhas estão sendo governadas pelo Espírito, então eu posso declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Olha a questão do amor. Se você enxergar amor nessa fala, você vai entender quanto Deus, Ele ama você e o deseja de todo o coração. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Aqui ele está deixando claro: Satanás pode olhar na minha cara e falar assim: você é um perdido. Mas se eu tenho a convicção de que sou filho, o que a palavra está me dizendo agora é que ninguém pode me declarar condenado, pois Deus é quem me declara justo. É Ele, somente Ele declara eu como justo. Ninguém pode apontar o dedo para mim e me condenar ao inferno, porque se eu vivo este amor, e quando eu falo eu vivo este amor, porque o amor ele requer resposta de vida. Tiago vai falar isso. Tiago fala que a fé sem obras é morta. O amor ele é o que o amor faz. O amor responde. Então, o Senhor nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Quem é que vai fazer isso? Quem pode apontar o dedo para nós e dizer que nós não seremos salvos? Quem poderá falar para nós que nós estaremos condenados a um juízo eterno? Ele responde: ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar deste amor? O que pode nos separar deste amor? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? O que pode nos separar? Diante de tantas pessoas que entregaram a sua vida por esta mensagem, diante de tantos homens e mulheres de Deus na história, que deixaram seu sangue escorrer na terra por conta dele, e diante do quadro que Paulo está, um homem que sofreu, ele fala: o que pode nos separar? A morte pode nos separar? A miséria, a fome? As lutas, perseguições, calamidades? Isso? Ele continua: como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Ele fala sobre o nosso estilo de vida.
nós matamos a carne. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos mais para a nossa vontade. Nós vivemos para Ele. E aí nós encerramos com esse texto. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar deste amor. Não existe nada, nenhuma aflição. Este é o amor de Deus que nos possui como teus filhos. Mas sabe de uma coisa? Existe algo que pode nos separar deste amor. Existe uma coisa que pode nos separar deste amor: eu mesmo. Se eu escolher viver a minha maneira, eu escolho viver longe deste amor. Se eu escolher viver debaixo do governo da minha natureza, meu corpo, minhas regras, é o meu jeito, eu escolho viver longe desse amor. A morte não pode nos separar. As aflições não podem nos separar. As dificuldades, a fome não pode nos separar. Mas a nossa decisão pode nos separar. A nossa escolha hoje pode nos separar. E eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. A grande questão nessa noite: ou eu moldo um Deus para mim, ou eu me moldo a esse Deus que a palavra diz. Existem muita gente nessa geração que eles relativizam tudo. Eles criam o próprio Deus. Eles olham para a palavra e falam assim: até aqui, muito legal, eu quero a bênção, eu quero prosperar, eu quero a vida, eu quero a bênção de Abraão. Mas ela não quer a mudança. Aí ela começa a misturar religiões. Ela começa a pegar um pouco daquilo que ela acha legal. Ela vai lá no Cabalá e pega outra coisa. Ela vai lá em outro lugar e pega outra coisa. Aí ela vai uma soma. Ela cria, ela molda o próprio Deus. Só que o que a palavra está dizendo para nós é que nós não podemos moldar a Deus. Deus, Ele é o que é. Sabe o que Deus revela para Moisés? Quando Moisés pergunta para Deus, quando Deus se revela para ele, ele fala assim: mas Senhor, quem eu vou falar que o Senhor é? Quem é que eu falo? Quem é que eu anuncio? Como que eles vão saber que o Senhor é o Deus verdadeiro? Como que eu apresento o Senhor? Ele fala: eu sou o grande eu sou, ou eu sou o que sou. Ou seja, não há outro Deus. Nós podemos criar, nós podemos moldá-lo, mas não pode ser chamado do Deus da Bíblia que nós lemos. Ele não pode ser anunciado como Deus verdadeiro. Pode ser o Deus do João, o Deus sei lá, da Maria. Mas o Deus da palavra, Ele não é moldado ao nosso querer. Nós nos devemos moldar a Ele, nos moldar a Ele. É nós que precisamos mudar, não é Ele. Não é Ele que muda. Não é Deus que muda para nos fazer abençoados. Não é Deus que precisa mudar para a gente ser salvo. É nós que precisamos mudar. E nessa noite é uma noite de mudança. Sabe, talvez você está há muito tempo aqui na igreja, já ouviu tantas coisas. Talvez você pode estar há anos neste lugar, mas até então você só carregou a placa de cristão. Você só carregou a faixa assim, ó, cristão, evangélico.
da Comunidade da Graça em Guarulhos. Talvez só a placa você carregou, mas você não carregou toda a mudança que é necessária. Talvez você hoje não é chamado de filho de Deus, embora está muitos anos neste lugar. Ou você está aqui pela primeira vez. E eu creio que Jesus, Ele quer fazer algo novo. Feche os teus olhos. Diante desta palavra, de uma maneira tão simples, mas que mostra o amor de Deus sobre nós, que mostra que há um anseio. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 18, 5 verso 18, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que nós devemos apelar, como se fosse implorar, por nosso intermédio, ele quer que nós apelamos para que pessoas sejam reconectadas com Ele, para que pessoas tenham a sua mente transformada, para que pessoas voltem ao tempo de comunhão, como no Éden. Deus anseia por isso. E a expressão que ele usa em Coríntios é que nós venhamos implorar, nós venhamos suplicar, nós venhamos dizer e insistir para que pessoas se rendam a este Jesus que nos conecta com Deus verdadeiro. Se não há mudança, não podemos declarar que estamos debaixo deste amor. Se há uma dúvida no nosso coração, se temos medo do inferno, não há como dizermos que estamos debaixo deste amor. Então nessa noite, eu quero te convidar a uma decisão. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, se você gostaria de fazer uma oração nessa noite, onde você quer se render totalmente ao governo de Jesus. Levante a sua mão bem alto, bem alto. Glória a Deus, muitas mãos levantadas. Levanta a mão bem alto. Eu gostaria de pedir para que você viesse aqui na frente, rapidinho. É um passo de fé. Eu creio que vai ser algo muito importante para você, porque faz parte de uma decisão muito convicta do teu coração, de que Jesus quer fazer algo novo. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Você que ainda está em dúvida, o Espírito Santo está gritando nos seus ouvidos, dizendo para que você volte o teu coração para Ele, dizendo para que você permita com que Ele transforme a sua vida por completo. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu quero dar um tempo para você. E eu insisto porque a palavra de Deus diz que nós devemos insistir. Insistir porque há um anseio no coração de Deus por você. Por você. Se no seu coração você teme ao inferno, a palavra é clara. O amor não está nisso. Se você tem dúvida sobre a tua salvação, você precisa estar aqui na frente. Vem aqui na frente. Faça isso todos de olhos fechados. Faça isso. Quero dar mais alguns segundos para você tomar essa decisão, porque há pessoas que deveriam estar aqui e ainda não estão, e o Senhor está te chamando para este lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Essa decisão vai transformar a sua história. Glória a Deus. Pode chegar mais pertinho aqui. Pode chegar mais perto. Quero orar com vocês aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que todos nós precisamos tomar essa decisão. Eu cresci dentro da igreja e eu precisei tomar essa decisão. Nós não, filho de crente não é... Deus não tem neto. Filho de crente precisa tomar decisão. Filho de pastor precisa tomar decisão. Todos nós. E a decisão mais importante que vocês estão tomando nessa noite é essa. Essa decisão não altera o destino de uma boa faculdade, não altera o destino talvez de uma viagem fora do país, mas ele altera o destino da sua eternidade, que é muito mais importante do que qualquer coisa que você pode conquistar nessa terra. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, aqui estão aqueles que estão te recebendo como aquele que governa a vida deles. Nós declaramos, essa noite é uma noite de uma nova história, um novo começo.
Espírito Santo de Deus, aqueles que estão assistindo a gente online também, estão recebendo essa oração. Nós declaramos a vida de Deus sobre eles, que o amor que lança fora o medo, que tira toda a condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós declaramos essa noite, eles sejam livres de toda a condenação, livres do poder do pecado, que o pecado que eles cometeram até aqui, sejam todos eles perdoados em Cristo Jesus. Todos os pecados sejam livres agora de toda a influência do pecado sobre a vida de vocês. Não há mais nada a partir dessa noite que possa acusar vocês por uma condenação. Não existe mais nada nesta noite que possa levar vocês a uma condenação eterna. Vocês estão livres para viver uma vida debaixo do jugo do amor de Deus. E a partir dessa noite, eu os declaro filhos de Deus, em nome de Jesus. Estão aqui na frente, declare isso com toda a força. Homem algum não há mais nada que pode separar vocês do amor de Deus. Não há mais nada, declare isso com todo o coração. Nem morte, nem... Coloque a mão no coração de vocês, declare. Declare com convicção. Futuro
perceber que o Espírito Santo vai conduzir aquilo que fazia sentido antes, não vai mais fazer sentido. É Ele que vai conduzir a vida de vocês. É importante vocês andarem juntos de pessoas. Eu estou a minha vida toda na igreja sendo discipulado. Existem pessoas que eu abro o meu coração até hoje. É importante caminhar junto. Amém? Deus abençoe vocês. Podem voltar para o lugar. Glória a Deus pela decisão de vocês. Eu quero só fazer mais uma oração. Quero ser rápido aqui. Mas o Espírito Santo me incomoda. Pessoas que têm problema com paternidade e talvez tenha atrelado isso a Deus. Você acha que talvez Deus ele vai te punir por aquilo que você faz? Eu sei que talvez pode ser muito complexo, mas de forma muito simples. Não é um erro seu que vai te tirar a eternidade. Sabe o que nos faz perder esta vida eterna? É quando nós deixamos no nosso coração criar um espírito de rebelião. Nós nos voltamos contra. Nós, sabendo que nós estamos fazendo errado, nós fazemos de propósito e permanecemos no erro. Isso se chama apostasia, é abandono da fé. Mas erros que nós cometemos não são capazes de nos separar deste amor. E talvez você, vivendo muito tempo aqui dentro, talvez por conta da forma que você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, associou isso a Deus, que talvez você precisa fazer muito para agradá-lo, ou talvez você errou, você está sendo condenado. Essa não é a mentalidade. Gostaria que vocês, de olhos fechados, levantassem a mão. Você que percebe que há um bloqueio entre você e Deus por conta de uma paternidade. Isso é algo muito específico, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Levanta a sua mão. Eu não vou pedir para que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Só identifique, levante sua mão. Você tem deixado o relacionamento seu com Deus ser atrapalhado por aquilo que você viveu na sua paternidade. Pode deixar bem alta a sua mão. Eu quero que algumas pessoas, abrace elas aqui. Pode deixar bem alto para que você seja abraçado. Temos pessoas aqui. Eu quero a equipe do MAG, os pastores, se a gente puder fazer isso aqui rapidamente. Alguns líderes. Temos 2 moças aqui na frente. Pode deixar a sua mão bem alta, levantada. Eu não consigo ver as pessoas lá do fundo, mas se tiver, que vocês sejam abraçados. Jesus está mudando a sua história nessa noite. Se há mais pessoas, levante sua mão. Você percebe que você não consegue fluir com Deus. Isso tem a ver com algo que você viveu dentro de casa. O Senhor está curando isso nessa noite. Ele é um pai perfeito. Ele não é um pai falho. Ele não é um pai injusto. Ele é um pai perfeito que te ama. Senhor, nós queremos declarar sobre todos eles que o Senhor traga cura ao coração deles. E nessa noite seja liberado perdão. E nessa noite as correntes que os impediam de te conhecer, por conta de falha humana, por conta daquilo que eles viveram no passado, seja quebrado em nome de Jesus. Quebrado agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que trazia um peso na vida deles com Deus, tudo aquilo que os impediam de se aproximar de Ti, Papai, que nesta noite sejam completamente curados e livres para viver uma nova estação de relacionamento profundo com Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar que a vida de Deus, o nosso Abba, o nosso Paizinho, seja sobre cada um deles nessa noite, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.